Estamos aqui no campo da hermenêutica ainda, as nossas aulas desse período. Página 64, quem tem o livro em mãos, Como interpretar a lei do Antigo Testamento. Claro, como interpretar à luz da hermenêutica, no caso. Ao ler textos sobre a lei da Antiga Aliança, o intérprete deve atentar para a categoria das leis mencionadas, isso aqui é importante, levando em conta o contexto histórico de tais preceitos, se no caso tratar-se de mandamentos específicos para os hebreus, não aplicá-los literalmente para a realidade atual. Então, é impossível aplicarmos uma lei destinada aos hebreus e trazer como verdade literal para a nossa atualidade. De repente, a gente pode até metaforizar, simbolizar, alegorizar, mas isso a gente vai entender o que é e qual é o texto que nós estamos utilizando para fazer isso, tá certo? Isso aqui é muito importante. É importante enfatizar que o fato de alguns preceitos da velha aliança não serem aplicáveis no sentido literal à nossa realidade, isso não invalida o seu valor espiritual. Uma coisa é ter a aplicação de um texto, uma coisa é o reconhecimento do valor espiritual do texto. São duas coisas totalmente diferentes, claro. Toda a Bíblia é palavra de Deus, no nosso conceito hoje. Portanto, de cada porção das Escrituras pode-se extrair lições importantes para a vida em geral. A percepção do intérprete pode ser facilitada com a própria descrição dos mandamentos, os termos utilizados e citação desses preceitos no Novo Testamento. Então, desse modo, é importante o leitor ter o auxílio de um livro sobre o Pentateuco e maneiras e costumes nos tempos bíblicos. Tem literaturas que versam sobre essas duas temáticas. Algumas informações adicionais ao texto podem ajudar na sua compreensão. E apenas um parênteses aqui, eu nunca me esqueço um conselho que em certa feita eu ouvi do pastor Gesiel Nunes Gomes, um dos maiores pregadores da história do Brasil, podemos dizer, não é exagero da minha parte. Perguntei, pastor Gesiel, como ser bem-sucedido no ministério da pregação? E pregação tem tudo a ver com exegese, tem tudo a ver com hermenêutica. Ele me disse o seguinte: leia a Bíblia, leia bons livros e leia comentários sobre os livros da Bíblia. E eu achei maravilhoso esse conceito, porque de fato é isso mesmo. Se a gente se presta a ter uma mensagem autenticamente bíblica dentro dos parâmetros hermenêuticos que ela requer, é evidente que não basta só ler a Bíblia. Ela tem a palavra final, lógico, evidente. Ela interpreta a Bíblia, evidente. Mas não basta somente ler ela. Tanto aqui que nesse ponto foram indicadas duas situações para nós. Vamos ler algo sobre Pentateuco e vamos ler algo sobre maneiras e costumes nos tempos bíblicos, que é de muita e de suma importância, claro. Então, com relação ao expositor das Escrituras Sagradas, este deve cuidar para não usar os textos sobre a lei isolados da realidade histórica, nem tampouco aplicá-los aos seus ouvintes sem considerar previamente o sentido literal. A falta desse cuidado, gente, pode resultar em uma espécie de alegorização sem fundamentação hermenêutica, principalmente nesse tópico que é como a gente vai interpretar e logo como é que a gente vai aplicar a lei do Antigo Testamento. Estou falando aqui de Êxodo capítulo 12, que está o Decálogo, e tudo aquilo que é preceito da lei, que começa não só no livro de Êxodo, é tudo aquilo que de Gênesis até o livro de Deuteronômio. Ali tem muitos preceitos que, claro, estão encapsulados na lei. E evidente, a lei foi escrita para o povo hebreu. Claro, evidente. Tem coisa que é para eles, ou seja, quase tudo para eles, ou tudo para eles. Claro, evidente, claro, sem dúvida. Portanto,
tem muita situação que não é para nós nos dias atuais, claro. Na página 65, aqui uma outra questão para nossa reflexão. Os primeiros cristãos lidaram com o desafio de combater os judaizantes, que eram pessoas que insistiam na continuação da lei mosaica como requisito necessário para a salvação. Observe, nos dias atuais, a Igreja de Cristo ainda enfrenta tais desafios. Não tem como judaizar o cristianismo, é impossível. Sendo assim, como o estudo da hermenêutica pode preparar o cristão para que não seja enganado com os falsos ensinos dos judaizantes nos dias atuais, o que a gente pode fazer? Como a gente pode proceder dessa forma? E vocês sabem muito bem que tem igrejas que ela coloca todo o aparato ali do Antigo Testamento para dar aquele brilho diferente. Igrejas com réplicas da arca, igrejas com menorá, pregadores usando talit, usando kippá. Só falta agora eles disserem e falarem que a Shekinah desce quando eles estão ministrando. Só falta eles agora comemorarem uma espécie de Yom Kippur. E não se assustem se chegar um dia que eles estiverem imolando um cordeiro no púlpito. Isso é um absurdo, evidentemente, soa até como um som de brincadeira da minha parte. Muito bem, capítulo 2, página de número 67. A hermenêutica das narrativas do Antigo Testamento. Bom, outra categoria literária são os textos narrativos. Tratamos da questão da lei, agora tem textos narrativos. As histórias bíblicas compreendem boa parte das escrituras. Só no Antigo Testamento chega a ser mais de 40% narrativas bíblicas, vamos entender isso. No Novo Testamento temos porções nos 4 evangelhos, evidente porções no livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, no que tange a hermenêutica, como podemos fazer uso desses textos? Como interpretá-los corretamente sem desconsiderar seu sentido literal, mas também aplicá-los à nossa vida cotidiana? Essas são perguntas que precisam de respostas, claro, a fim de que o intérprete faça uso correto do texto. E aqui a gente vai traçar e vai trazer para vocês algumas coisas que precisam ser enfatizadas nesse sentido, acerca das narrativas bíblicas, principalmente as narrativas do Antigo Testamento, que são várias. Conforme citamos aqui, 40% do volume todo escrito do Antigo Testamento é de narrativa bíblica. Nós vamos entender o que dá para se aplicar hoje. As narrativas bíblicas são fatos reais. A Bíblia não lida com histórias sem H, contos improváveis, mas todas as narrações nela foram de situações reais que envolveram pessoas, tempo e lugar. Ela trata da história de Deus e de seu povo. Segundo Fee e Stuart, abre aspas para esses dois eruditos, essa é uma história magnífica, mais grandiosa do que qualquer epopeia, mais rica na sua trama e mais significante nas suas personagens e descrições do que qualquer história humanamente composta poderia vir a ser. Falando daquilo que aparece na Bíblia, que não são histórias, são histórias com fatos, pessoas e lugar. Então, a credibilidade das narrativas bíblicas é corroborada pelos registros históricos de outros autores, melhor dizendo, achados arqueológicos, e também pela idoneidade dos seus escritores. Em algumas situações, há um envolvimento dos escritores com a própria cena descrita. No entanto, mesmo assim, a veracidade dos fatos, ela é salvaguardada. Acerca disso, ainda entendemos, ao lermos as narrativas das Escrituras, não encontramos omissão de ações dos seus heróis da trama, mesmo aquelas reprováveis. A Bíblia não esconde os defeitos dos seus heróis. O adultério de Davi está aí, a mentira de Abraão está aí e por aí vai. Por exemplo, Davi
O homem segundo o coração de Deus cometeu falhas gravíssimas. Adulterou com Batseba e arquitetou a morte do marido desta, com quem ele se envolveu. Temos vários registros de reis bons e maus. No entanto, nunca encontramos uma atitude velada dos escritores de engrandecer indivíduos a despeito daquilo que eles eram na vida cotidiana. A Bíblia é divina por isso também. Ela não esconde defeito nenhum. A Bíblia, ela não é passapanista. Se o camarada errou, se faz parte do canon, o erro dele vai ser registrado e pronto, acabou. Então as narrativas que mostram isso, elas são fidedignas, são fatos reais, são fatos históricos, tiveram tempo e lugar, tiveram ocasião, eles aconteceram e por aí vai. Existem, observe, 3 dimensões nas narrativas bíblicas, 3 dimensões. As histórias bíblicas não são fatos isolados, independentes uns dos outros, pelo contrário, há uma sequência entrelaçada de acontecimentos que se relacionam entre si. O leitor, ele perceberá que as ações de pessoas em determinado momento tinham repercussão na vida de outras em um período diferente. Para compreendermos melhor essa inter-relação das narrativas, tomemos o modelo proposto por alguns exegetas que dividem a história geral da Bíblia em 3 dimensões. Para a gente compreender isso, a questão das narrativas. Quais são essas dimensões? Dimensão superior, a dimensão intermediária e a dimensão inferior, acerca das narrativas bíblicas. Dimensão superior, compreendamos. Essa dimensão compreende os fatos de envolvimento universal. Nas narrativas bíblicas conhecemos sobre o Deus da humanidade, a criação do mundo, a universalidade do pecado, juízos universais de Deus, a promessa do Messias. Esses são alguns tópicos encontrados na Bíblia que têm repercussão geral. Por isso é uma dimensão superior. Página 69, dimensão intermediária. Essa dimensão envolve a chamada de um homem. Abraão, por exemplo. Deus promete a este homem uma aliança que faria dele uma grande nação. E por meio da sua semente abençoaria todas as nações da terra. As narrativas bíblicas tratam da história de um povo. Conhecemos a sua origem, seu desenvolvimento como nação, seus desafios históricos, incluindo a servidão no Egito, a peregrinação em busca de uma terra e as lutas pela preservação da sua etnia. Essa aqui é a dimensão intermediária. E tem a dimensão inferior. O que ela é? É importante observar que cada narrativa individual, dimensão inferior, do Antigo Testamento é parte da narrativa da história de Israel, a dimensão intermediária, que por sua vez faz parte do plano universal de Deus, dimensão superior, da criação e redenção da humanidade. Eu não sei se você percebeu como enunciamos, as dimensões desse sentido, elas se entrelaçam, a superior, a intermediária e a inferior dos acontecimentos para nossa, digamos, elucidação hermenêutica de fatos bíblicos, das narrativas, claro. As narrativas não são histórias cheias de significados ocultos. Repetindo isso aqui, as narrativas bíblicas não são histórias cheias de significados ocultos. Observe, quando lemos as narrativas bíblicas, devemos ter em mente que nem sempre as formas de Deus operar através da história são plenamente compreensíveis a todos nós. No entanto, não devemos buscar um significado oculto em cada situação. Queridos, não façamos hermenêutica em cima daquilo que a Bíblia se cala. Entenderam essa frase, né? Está proibido fazer hermenêutica em cima daquilo que a Bíblia se cala, em cima daquilo que a Bíblia não diz nada. Vamos tentar descobrir qual é o espinho da carne de Paulo, a Bíblia se cala. Vamos tentar descobrir qual é as 2 testemunhas do Apocalipse, a Bíblia se cala. Tem muita coisa que a Bíblia fecha a porta e simplesmente não existe hermenêutica possível e capaz de desvendar qual é a voz de Deus quando ele se cala através das Escrituras. É um trabalho insólito, não tente isso. As narrativas nem sempre ensinam de forma direta, é outro ponto. E uma questão para reflexão, página 71.
Aprendemos neste capítulo como interpretar as passagens bíblicas que contêm narrativas, com base nas lições aprendidas, quais os cuidados que o intérprete das Escrituras deve tomar ao ler as narrações bíblicas. O principal cuidado é o seguinte: não fale nada quando a Bíblia se cala. Se a Bíblia fala, pode vociferar e pode reproduzir o que ela está falando.